Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a participação das mulheres nas eleições desse ano. Elas têm mais poder de voto que os homens, mas ainda são minoria nas candidaturas. Também vamos falar sobre a importância do reconhecimento da paternidade. Nos últimos 10 anos, mais de 7.500 pessoas aqui em Alagoas conseguiram ter o nome do pai na certidão de nascimento, graças ao trabalho do Núcleo de Promoção à Filiação. Desde a última eleição, em 2016, o eleitorado feminino cresceu aqui em Alagoas. Agora, em outubro, mais da metade dos eleitores que irão às urnas é composta por mulheres. Mas, apesar de terem mais poder de voto que os homens, elas ainda são minoria nas candidaturas. A assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros, está aqui comigo no estúdio falar um pouquinho mais desse assunto. Flávia, bem-vinda ao nosso programa. Bom, vamos começar falando desse crescimento aí do número de mulheres que podem votar aqui em Alagoas. Qual a importância disso para o Estado? Bom, é importante porque a gente acredita que esse voto da mulher tende a ser um voto diferenciado, né? O que a Justiça Eleitoral tem feito ao longo desses últimos 6 anos é promover campanhas, né, voltadas especificamente para o público feminino, né, que é um público que, além tem essa parte maternal, mas é um público que geralmente tem mais cuidado, faz uma análise mais segura, né, na hora do seu voto. Um voto diferenciado. Um voto diferenciado, né? Então a gente trabalha bastante com essas mulheres, vocês podem ver nas televisões e nas rádios, para que elas também se engajem no processo democrático, se candidatando, mas também que elas possam, né, promover esse voto diferenciado, que é o que a gente espera. Como eu falei até na abertura da nossa conversa, que apesar de elas terem mais poder de votos, elas são minoria. Exatamente. O que é que falta para que a mulher assuma um papel de protagonista na política? Bom, eu acho que nesse momento está faltando as primeiras mulheres, as primeiras já foram, né, mas mais mulheres se levantarem com essa bandeira da representatividade. Quanto mais mulheres a gente tiver no poder, no legislativo, no judiciário, no executivo, a gente vai ver mais outras mulheres se espelhando, né, e tentando chegar nos lugares onde elas estão. Então, quanto mais mulheres a gente conseguir colocar nos cargos públicos, né, mais representatividade esse público vai ter e, consequentemente, esse número de candidaturas, a tendência é que ele aumente. Porque o que é que impede que essas mulheres se candidatem, entrem nesses cargos públicos? Existe resistência aí das próprias mulheres ou dos candidatos homens? O que é que acontece? Bom, a gente acredita que é esse processo histórico, né, do machismo, essa história que mulher tem que ficar em casa cuidando do filho, da família, né, de ter até salário diferenciado, né, em algumas vezes. Então, essa parte histórica ainda está sendo refletida, infelizmente, nesse processo eleitoral. Mas o que a Justiça Eleitoral pretende é mudar isso, né, fazer esse chamamento das mulheres. Atualmente, é obrigatório do total de registro dos homens ter 30% de registros femininos, mas infelizmente muitas mulheres ainda se candidatam como laranjas, né, como a gente fala. Elas não vão realmente para as campanhas, não vão para o contato direto com o público, apenas vão para a listagem dos partidos para compor. Os 30% entram ali só para compor. Exatamente. Né? De fato, esse elas não número estão concorrendo. Infelizmente, né, e a gente, não só aqui em Alagoas, mas todos os outros tribunais estão fazendo esse trabalho de engajamento para a gente tentar trazer mais a mulher para todo o processo, desde a candidatura até o processo de ser mesária, para trabalhar diretamente com a Justiça Eleitoral. A ideia é criar consciência, então, né? Exatamente. É criar esse conceito de cidadão diferenciado, né? E gerar oportunidade também, né? Oportunidade e criar mesmo, aumentar ainda esse sentimento que está tão latente nas mulheres, né? De representatividade, de igualdade, né? A gente está vendo aí muitas mulheres sendo assassinadas pelos companheiros, pelos maridos, então as mulheres precisam se movimentar. A gente fala tanto em mudança, mas na hora da prática a gente faz muito pouco, né? Então, a gente precisa, sim, de mulheres candidatas, a gente precisa de mulheres ocupando cargos públicos para que as mulheres, especialmente aquelas menos esclarecidas que têm, né? Se você, no número do eleitorado, infelizmente nós temos a nossa maioria ainda com o ensino fundamental incompleto, né? A maioria do eleitorado
a gente tem mais de 200 mil eleitores analfabetos, então é um público que a gente precisa ter a representatividade, a gente precisa se mostrar para essas pessoas, para que elas saibam em quem elas vão votar e que elas se sintam um pouquinho representadas. E de repente é um público que pode até, assim, a presença da mulher aí na candidatura pode até atrair o voto do indeciso, né? Aquela mulher que a maioria pode se identificar com a candidata e votar naquela ali. E especialmente, Beto, como essas mulheres não têm uma trajetória política, né, na maioria dos casos elas não respondem processo na justiça, elas não são ficha suja, né, como muita gente, tem muitos homens aí que estão respondendo processos. Então, a gente quer esse candidato diferenciado, um candidato que não tenha um histórico pregresso de crimes, de corrupção, né? Então, essas mulheres elas vão chegar para oxigenar essas candidaturas, realmente dar outra cara, dar uma cara mais social, uma cara mais cuidadosa, né, com a sociedade. Acho que a palavra mesmo é renovação, né? Porque muitas vezes a gente vê aí candidatas que, na verdade, acabam sendo mais do mesmo, porque são mulheres de políticos, filhos de políticos. A ideia é que abre esse leque, né? Aqui em Alagoas a gente está vendo muito disso, né? A tradição familiar, hereditariedade, né, querendo se perpetuar na política, e as mulheres dos políticos querendo ocupar os cargos que eram dos seus maridos, né? Mas a gente quer que mulheres de todas as categorias, advogadas, engenheiras, administradoras, mulheres que não tenham também nível superior, que são representantes de comunidades, de movimentos negros, quilombolas, que elas se engajem mais nesse processo, porque é muito importante para toda a população vê que tem mulheres, que tem jovens, né, que tem pessoas comprometidas, envolvidas no processo, dá credibilidade, na verdade, ao processo eleitoral. Tem que haver o empoderamento, essa é uma palavra tão presente e tão forte, principalmente no movimento feminista, a gente escuta tanto isso, então tem que haver esse empoderamento feminino também na política. Exatamente. O que a gente percebe é que existe uma desigualdade, as mulheres falam muito do empoderamento, mas na hora da política existe elas meio que se escondem. Eu não sei se elas se sentem esmagadas pela grande maioria de homens, né, que já estão ocupando os cargos públicos, né, mas o que a gente espera mesmo é que nessa próxima eleição a gente consiga eleger mais mulheres para, como eu falei, a gente já ter, a partir de janeiro do ano que vem, uma representatividade maior, né, nos cargos, para que na próxima eleição a gente consiga trabalhar, né, os 2 próximos anos, para que mais mulheres se candidatem e a gente vá mudando aí esse cenário. Consolidar esse cenário da mulher mais presente no protagonismo político. Isso, inclusive, reflete no jovem, né? Porque o número de jovens caiu. Exatamente. Tanto de 16 para 18, quanto de 18 para 20 anos. Por que isso? O que é que isso representa? Bom, a gente tem duas motivações, né, que lá no tribunal a gente estava conversando sobre isso. Uma delas é que o número de 2016 para 2018, 2016 é a eleição municipal, então a gente teve um crescimento de 25% no número de jovens. Porque esses jovens vão votar nos seus parentes, nos seus amigos mais perto, então eles se engajam mais. Como em 2018 é uma eleição geral, né, a tendência é que as pessoas se afastem mais, porque não são seus amigos próximos que estão se candidatando, né? O governador é um deputado, mas não é uma pessoa que você convive diariamente. Então, essa é uma das explicações. E a outra é que esse cenário político, a Operação Lava Jato, muito político, com carreira, com história nos cargos, sendo preso, sendo investigado, né? Muita gente fez muito feio esses anos e esses jovens cresceram com essas histórias e eles estão, infelizmente, desacreditados na política. Como é que a gente traz esse pessoal para as urnas? Bom, o TRE, desde o ano passado, vai para as escolas, tem programas especializados, tanto para o eleitor jovem, que até os 16 anos, né? E também o eleitor do futuro. A gente faz um trabalho até com os menorzinhos, já a parte de cidadania, de voto, de democracia mesmo dentro das escolas, já para tentar mudar essa perspectiva desse jovem. Né? Nesses encontros, eles são muito engajados, eles participam muito. A gente teve em Santana do Ipanema recentemente, e eles fizeram mesmo tipo uma eleição lá com os representantes de turma e se engajaram, mas disseram que infelizmente eles não se sentem representados e não querem votar no mais, como eles falam, mais do mesmo.
né, é um voto, vão votar porque tem que votar, porque a partir de agora você é obrigado, né, os maiores de 18 anos. De repente, a partir daí é que se deve entrar com esse trabalho de conscientização de que são esses próprios jovens que não querem votar no mais do mesmo que podem mudar essa situação de mais do mesmo. Exatamente, né? E é isso que a gente faz, é um pedido, a gente vai para as escolas e a gente pede para que eles analisem muito antes de escolher os seus candidatos, né? Eles têm, Beto, o que muita gente mais idosa não tem, que é o acesso à informação, que é um acesso muito mais amplo, né? Eles têm rede social, eles têm acesso aos sites, muitos deles já com outro idioma, eles já vão pesquisar bem mais rápido que as pessoas mais velhas. Então, essa parcela da população que a gente quer que seja formador de opinião da justiça eleitoral, né? Não só um replicador, como a gente está vendo as pessoas mais velhas, né? Recebem às vezes uma notícia e saem replicando sem nem analisar o conteúdo, né? A ideia é que esse jovem se engaje e que ele pense naquilo que ele está falando, naquilo que ele está repassando e esse pensamento reflita num voto consciente. Exatamente, e transformando, na verdade, né? A gente quer que esse jovem seja um agente transformador desse momento crítico que a nossa sociedade está vivendo. Pois é, porque existe inclusive um sentimento de desvalorização do voto. Recentemente a gente teve uma eleição aí meio que tapa-buraco lá em Tocantins e o índice de abstenção foi altíssimo. E muitos críticos especializados, jornalistas, têm dito que isso pode se repetir nessas eleições de agora. Então, de repente, trabalhar esses públicos é uma maneira de não fazer com que isso aconteça. Isso. Na semana passada, inclusive, a gente foi convocado, os assessores de comunicação dos tribunais, nós somos convocados a Brasília porque a gente vai ter que preparar uma campanha específica para essa abstenção, né? Que o TSE detectou que vai ser realmente muito grande, né? E a gente está trabalhando, vai começar agora, o registro de candidatura já vai acabar, então a campanha começa, na verdade, dia 16, né, nas ruas. A partir do dia 16 é um trabalho diuturno para a gente trazer as pessoas para votar, né, para elas pararem com essa ideia de, eu estou cansado, eu estou muito decepcionado e eu não vou votar. É ao contrário, a gente tem que parar de reclamar e fazer diferente, votar nas pessoas, né, que tenham credibilidade, que tenham um histórico, mudança, né, uma possibilidade de mudança, uma cara nova talvez, ou um candidato que já tem um mandato, mas que tem um mandato limpo, um mandato diferenciado, né? E a gente quer também, Beto, que esses eleitores mais jovens, eles se tornem fiscais da justiça eleitoral. Como? A gente está com aplicativos aí para mudar, né, essa eleição. A gente está com o Pardal, que faz a denúncia automática. Você filma, você tira foto e manda diretamente do seu celular para o TRE. E o TRE já manda para o Ministério Público. Então, assim, para fazer uma apuração bem célere mesmo. A gente tem o e-título, né, que também os jovens eles podem baixar o seu título de eleitor, todas as pessoas, na verdade, né, para votar já com aquele documento um documento oficial com foto, não precisa levar identidade na hora de votar. Então, a justiça eleitoral se adequa à modernidade e a gente quer esses jovens também do nosso lado como verdadeiros fiscais dos crimes eleitorais, da propaganda irregular, de tudo de ruim que for acontecer a partir do dia 16 de agosto. Ok, então, Flávia Gomes de Barros, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre o trabalho do Núcleo de Promoção da Filiação. Nos últimos 10 anos, mais de 7.500 pessoas puderam ter a paternidade reconhecida na certidão de nascimento aqui em Alagoas. Até já.